Olá, vamos falar hoje nesse vídeo sobre a situação atual da situação da Petrobras. Petrobras, a segunda maior empresa brasileira. Então, desde sexta-feira, dia 19 de fevereiro, hoje é dia 22 de fevereiro, a Petrobras perdeu 20% do seu valor. Então, eu quero falar sobre isso do ponto de vista de educação financeira, do ponto de vista de entender uma empresa, do ponto de vista de entender o mercado de ações. Alguns aspectos muito importantes até mesmo para saber se você vai querer ficar lá dentro, vai comprar mais ações, vai sair, você não quer saber, enfim, algumas coisas para nós refletirmos aqui. Ok? Mas antes de dar sequência nisso, tá? Te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe. Conheça mais também no meu canal lá no Instagram, me siga no Telegram, conheça o blog e a página do Facebook Sampaio Sucesso Financeiro e o curso de Finanças Pessoais, tá? Onde tem um pouco de finanças, um pouco de comportamento financeiro, um pouco de psicologia de consumo, e, enfim, tudo aquilo que você precisa para organizar suas finanças e mudar de vida do ponto de vista de educação financeira. Muito bem, então esse tema ele está pulsante no momento no Brasil. Tá? Hoje, segunda-feira, caiu 20%, em relação à sexta-feira, 20%, em torno de 20%. Agora ainda não fechou, no momento que eu estou gravando o vídeo, não fechou ainda as operações na Bovespa, na B3, mas então está girando em torno de 20%. Não deve mudar muita coisa. O que acontece? Tá? Vamos fazer uma retrospectiva, olhar um pouco da empresa e falando assim, bom, houve a demissão, tá? Demissão do presidente atual, que é o senhor Roberto Castello Branco, e a nomeação pelo presidente da República de um outro nome para dirigir a segunda maior empresa do Brasil. Tá? Bom, como é que a gente mede uma empresa? Tá? Bom, vamos medir então essa segunda maior empresa. A primeira é a Vale do Rio Doce, uma empresa que já foi estatal, hoje é uma empresa privada. Tá? E vamos ver a Petrobras. A Petrobras tem 13 bilhões de ações, arredondando o número aí. O valor dela, tá, o valor da empresa, tá, com 13 bilhões, a R$ 27,00 na sexta-feira, ela estava então tendo um valor de empresa, que se faz a conta multiplicando esses números, 356 bilhões. Tá? Esse é o valor da empresa na sexta-feira. Isso já depois de ter tido uma queda de 7%. Tá? Ela tinha um valor maior ainda antes disso. E hoje, com R$ 22,00 a ação, multiplicado pelos mesmos 13 bi de ações, ela tem um valor de 286 bi. Então, posso te dizer que de 356.500 na sexta-feira e 286 hoje, ela teve uma perda de valor em 70 bilhões e 500 milhões, em apenas 2 dias úteis, ou seja, fim de semana não conta. Bom, então isto é bastante, não é comum uma empresa ter essa queda, uma queda de 20%. Bom, vamos imaginar que você esteja querendo entender mais o que é uma empresa, o que é essa empresa, como é que ela foi o último ano, 2020. Então, há alguns dados importantes. Bom, se nós compramos a ação dessa empresa, porque nós vimos valor nela e analisamos risco, estamos conscientes que esse é um movimento que faz parte do mercado, subir e descer, tudo bem, não tem nenhum problema. Isso acontece a longo prazo. Mas está acontecendo especificamente nela. Tá? Bom, o que tem aí para a gente ver? Olhando o último ano, nem vou fazer projeções para o futuro, mas olhando alguns dados do último ano, isso tem disponível em vários sites, por exemplo, eu usei o site da Fundamentos, tá? Você pode buscar direto na B3, enfim, tem lá o ROI, que é o Return on Equity, ou seja, o retorno, o lucro líquido que ela teve em 2020, 12 meses, sobre o patrimônio líquido dela. Ela teve menos 18%, ou seja, ela perdeu 18%, teve uma desvalorização. Ela não teve a rentabilidade, o seu capital não rendeu, não teve lucro, ele teve um prejuízo de 18%. Então esse é um indicador de lucratividade versus o patrimônio. A sua margem líquida, ou seja, o seu lucro líquido em relação às suas receitas do ano, em 12 meses, ela gerou um prejuízo de 17%. Então o ano de 2020 não foi um ano bom. O ano anterior, o ano de 2019, tinha sido um ano razoável, ela vinha em processo de recuperação. Mas esse 17% negativo versus o prejuízo anterior, o lucro anterior, praticamente empatou, ou seja, 2 anos que não tem resultado.
Dividend yield, que é o quanto que o acionista recebe pelo lucro nas suas ações, como um incremento de receita, ou seja, distribuição de lucro, dividend yield, tá? Foi zero, claro, não teve lucro, zero dividend yield. E o crescimento dessa empresa nos últimos 5 anos, ou seja, de 2020 a 2015, foi de 0,4% negativo, ou seja, em 5 anos não houve crescimento. Claro que a gente sabe que houve, aí tem o efeito de várias situações que prejudicaram a empresa, ou seja, ela foi usada como várias formas que não vale a pena aqui, entrou em vários escândalos da Lava Jato, compra de empresa nos Estados Unidos com prejuízo, teve um momento de governo também, governo Dilma, que segurou o preço de repasse de custo no preço do combustível e depois isso voltou. Enfim, é uma empresa que foi, de alguma forma, prejudicada por atitudes econômicas e de gestão, principalmente, assim, interferência, em outras palavras. Bom, outro ponto, o governo tem uma participação de 37%, então ele é majoritário em uma empresa estatal, tá? E o resto, os 63% restantes são, então, de milhares de acionistas pelo Brasil e pelo mundo, né? Bom, além de investidores institucionais, né? E um outro ponto, agora, para a gente ver, assim, gestão, ou seja, a administração dessa empresa, né? Bom, vamos ver um pouco disso. Mas qual foi o ponto, tá, que chamou atenção, que levou a isso? Foi o ponto que mexeu na gestão, que foi um desacordo ou um mal-entendido ou um interesse de que os preços o custo de combustível do petróleo fosse repassado aos preços. E nesse impasse, então, custou a cabeça do presidente atual. Mas antes um pouquinho ainda de seguir nesse ponto aqui da gestão, deixa eu falar um outro dado importante sobre a empresa que vale a pena do ponto de vista de investimento, que eu me passei e não cheguei a repassar. Então eu falei dos resultados que não foram bons e uma outra referência é o quanto que efetivamente é o valor, o VPA, que é o valor patrimonial da ação. Quanto deveria ser se fosse calculado isso, se você tivesse antes de sexta-feira passada, anteriormente, comprou a ação, olhar então qual é o preço que ela estaria apontando contabilmente. Bom, isso é feito, basicamente qualquer um pode fazer, acessando um desses sites que eu falei, tá? Se você tiver dúvida, me comente aí, me peça que eu passo algumas referências. Você pega então o patrimônio líquido da empresa, que é o lucro, todos os lucros que ela tem acumulado, mais o capital que ela tem original, e esse é o patrimônio líquido. Se você pegar o patrimônio líquido, tá, e dividir pelo total de ações, ou seja, ela teve 247 bilhões, tinha em 2020 247 bilhões de patrimônio líquido. E o número de ações, a quantidade de ações, 13 bi. Se dividir 247 por 13 bi, o valor de uma ação seria, então hoje, se fôssemos calcular nessa conta aqui, R$ 18,99. O preço dela sexta-feira era R$ 27,00, ou seja, R$ 18,99 para R$ 27,33 no momento que eu peguei, tá, dá uma diferença brutal por conta de que o mercado, as pessoas e os acionistas acreditavam na empresa, independente dos resultados que ela tinha, se foi feita essa análise. Então, assim, quem comprou valor faz uma análise vendo a empresa como uma empresa sustentável, uma empresa que não teria grandes riscos de se perder, enfim, de você perder dinheiro, um risco menor. No entanto, né, aconteceu isso agora, ou seja, é uma empresa que de 18 que valia 27, ou seja, ela estaria então super avaliada o seu preço, tá? Bom, isso aqui é um dado, tem outras formas de avaliar, o famoso valuation, né? Você está olhando só um ano, olhando o passado, não estou olhando o futuro. Mas essa é uma referência para a gente ter quando vamos comprar uma ação. Qual é o valor de mercado, quanto que ela vale? E se nós estamos comprando por um valor acima, por que estamos fazendo isso? Tá? Essa é a pergunta, tá? Ter consciência disso. Se não, estamos trabalhando só com o preço ou estamos fazendo um chute na escolha. Bom, seguindo então na gestão que eu estava falando e indo do meio para o fim, tá, o aumento do preço do combustível foi então, do combustível, do petróleo, né, no mundo, o custo do aumento do petróleo e repasse isso para o preço do combustível, foi então a razão de ter essa substituição da presidência e fazendo com que então o mundo se assombrasse, porque na verdade os investidores, quando veem situações desse tipo, eles se perguntam:
Bom, o que mais que pode acontecer e que nos surpreenda? Porque do ponto de vista digamos assim, de gestão de uma empresa que busca resultado, tá? Existe uma forma normal. Ou se você tem aumento de custo, você precisa repassar esse custo, cortar o que pode, claro, a princípio, numa gestão que já está sendo feita, você tem muito pouca margem de cortar. Então, aumentou o petróleo, tá? Então aumenta o custo e aumenta o preço. É uma forma de equilíbrio. Se não, é prejuízo no final. E esse prejuízo quebra uma empresa. Ou a empresa vai buscar endividamento, ou no caso o governo vai buscar dívida, e com uma situação dessa, o aspecto econômico faz com que o custo do dinheiro para o Brasil, para o governo, enfim, para investimento, se torne mais alto, porque o risco de gestão governo, ele ficou mais sujeito, então, a, digamos assim, a ter um preço maior, ou seja, vai custar mais caro. Então, são coisas desse tipo que vêm junto, né? Bom, então, está aí a questão da gestão, a importância de fazer com que o negócio tenha lucro, esse é o objetivo de uma empresa. E me lembrando, e quase no final aqui, então, o conceito de governança corporativa. O que quer dizer isso? Governança corporativa são um conjunto de regras que existem no mundo para fazer com que as empresas estejam, então, dentro de um padrão e que esse padrão, ele, então, preserve o acionista, preserve ter bons resultados. E aqui no Brasil, então, tem um nome lá na Inglaterra, tem outro nos Estados Unidos, e que de alguma forma ajuda a proteger os acionistas e o mercado e as empresas, então, se cuidarem. No Brasil tem o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E tem quatro pilares, ou 4 conceitos básicos, que são os fundamentos de uma boa gestão. E esses 4 fundamentos que eu trouxe para refletir aqui junto com você, eu acho que dos 4, 3 estão bem atendidos. E tem um que não está bem atendido pelo que eu já falei aqui. Vamos lá então. O primeiro conceito então de governança, ou seja, uma empresa que seja boa de gestão, é o que eles chamam de transparência, é o que se chama de transparência. O que é a transparência? É a disponibilização de informações para você saber quem é a empresa. E nisso, se você buscar no site da Petrobras, procurar na B3, tem muita informação. Então você tem informação. Esse critério, para mim, é ok. Então a transparência está ok, muito bem. O outro chama-se equidade. Equidade significa tratamento justo com acionistas e com o que chama das partes que se relacionam com a empresa. Bom, da minha forma de ver, tá, eu acho que existe uma correlação boa. Eu não vi nada que, digamos assim, condenasse a empresa em termos de equidade, nessa minha análise. O terceiro chama-se responsabilidade corporativa. Aqui eu acho que tem um pecado na minha avaliação. Tá? Por quê? Responsabilidade corporativa é zelar pela viabilidade econômica da empresa. E eu acho que historicamente, tá, embora nos últimos anos estivesse sendo feito um trabalho de aumento, de busca de credibilidade, de recuperação, então esse aspecto digamos, de trabalho para mudar o que já foi feito estava em andamento. Mas o histórico, olhando para trás, essa responsabilidade econômico-financeira, ela não foi legal. Tá? Então, uma empresa que tem 5 anos que não tem crescimento, que tem prejuízo, e se olhar para trás não tem uma sequência de resultados bons, não é uma empresa que tenha boa gestão. Então, está aí para a gente pensar. Tá? Então, isso pode ser um risco para considerar, que não passa no meu crivo de governança corporativa. E o último é a prestação de conta. Tá? O quarto passo aqui da governança, prestar conta de modo claro. Se olhar as informações que tem disponibilizadas lá, que é na transparência, e juntar com prestação de contas, com uma auditoria, conselhos e competência dos dirigentes, pelo menos atuais, parece que esse é um crivo também que dá para dar ok. Então, dos 4, tem um, talvez seja até o mais importante do ponto de vista financeiro, tá? Não sei se dá para dizer isso, é meio exagerado. Não, todos são importantes, são fundamentais. Mas este 3, o que é a responsabilidade corporativa, pode comprometer a vida da empresa de uma forma muito rápida. Tá? Ou seja, para cair é fácil, para levantar leva tempo. Conclusão desse vídeo, então, sobre o momento atual, Petrobras, queda de 20%, fevereiro de 2020. Bom, é para você, então, refletir sobre o mercado de ações e você se perguntar algumas coisas. Tá? Você acredita que o governo tem interferência, pode interferir nas empresas?
E se isso, você tem consciência disso, você aceita isso como um risco tranquilo, que você pode dormir, sabe que a empresa tem, digamos, valor, a empresa é uma empresa que está num bom mercado que vale a pena. Se você conciliar isso, você se sentir bem tranquilo, tá? Então é bom pensar como é que você vê essa relação de acionista e dentro de uma empresa que seja estatal. Então saber disso, não tem certo nem errado, tem na verdade uma avaliação consciente a ser feita. Bom, você compraria então, você compra uma ação pelo preço ou você compra pelo valor que ela tem? Essa é outra pergunta para se fazer. E qual o valor de uma empresa? O valor da empresa tem a ver com a capacidade dela de perdurar a longo prazo, de lhe pagar dividendos, de distribuir parte dos seus ganhos, de crescer, de ser sustentável, de ser uma empresa confiável em que você possa dormir tranquilo a longo prazo, sabendo que em alguns momentos ela pode cair, mas como ela tem valor, ela tem um mercado, ela tem um produto, ela tem uma boa gestão, ela tem transparência, você pode dormir tranquilo porque em algum momento futuro vai se recuperar. Bom, e a questão é agora, a Petrobras vai se recuperar? É um momento de comprar porque está baixa? Ou é um momento de sair porque não vale a pena continuar com esse sufoco? Então, a pergunta é o seguinte, nós não sabemos, tá? Que ela vai se recuperar? Vai. Tá? Na minha opinião, vai. Esses 20% vai se recuperar. Quando? Ninguém sabe. Tá? E, bom, então, nesse aspecto está aí uma questão de avaliação muito pessoal, né? Como é que você vê isso, dependendo da análise que você faz, em função do que eu estou falando aqui e dos conceitos que você vai apurar aí. Bom, e por fim, os sinais que isso está passando para o mercado, nesse momento, o mercado como o mundo, né? Possíveis investidores que viessem para cá para investir no mercado brasileiro, trazer dinheiro para ajudar nós termos uma economia mais dinâmica, para crescer, ajudar nesses problemas de déficit fiscal que a gente tem, pandemia exigindo mais recursos, enfim, a gente precisa desenvolver todo um mundo mais rico. Isso não é legal. Então vamos ver como é que fica daí para frente. Tá bom? Um pouco extenso esse vídeo, mas para falar de um tema que ele é muito importante nesse momento. Tá bom? Bom, até o próximo vídeo, deixe seu comentário, tá? E sucesso e prosperidade.